Olá, seja bem-vindo. Veja nesta edição. Aumenta a defasagem salarial no mercado de trabalho. Mais uma etapa do Prêmio MPT na escola ocorre no Rio Grande do Sul. Estudo sobre trabalho infantil é apresentado em fórum realizado em Brasília. A proteção necessária do meio ambiente do trabalho é tema de audiência no Senado. Tudo isso e muito mais agora no Trabalho Legal. O Trabalho Legal é o programa do Ministério Público do Trabalho em parceria com a Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho. Em meio à crise econômica, tem aumentado o número de contratados com salários menores comparados aos dispensados que ocupavam os mesmos cargos. Depois de amargar no início deste ano a maior taxa de desemprego da história, com mais de 14 milhões de trabalhadores sem ocupação, o desemprego no Brasil recuou pelo 9º mês seguido. Com isso, mais de 1 milhão de pessoas ingressaram no mercado de trabalho. Mas o crescimento do número de contratados pode encobrir uma outra triste realidade: novos contratados com salários inferiores aos que eram pagos aos trabalhadores dispensados. A falta de desemprego também aí, os patrões ficam naquela de... Aí vai pegando as pessoas e exigindo que baixe o salário, né? Que antes você ganhava menos ou mais do que hoje? Eu ganhava mais. Mais. Antes eu ganhava mais. Mais. Caiu bastante. De acordo com o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, em janeiro deste ano, os novos contratados ganhavam cerca de 7% a menos que os demitidos. Em fevereiro, a diferença aumentou e os admitidos passaram a ganhar 13% a menos que os dispensados. Em momentos de recessão ou então de baixo crescimento econômico, como é a perspectiva para esse ano de 2017, em que o Boletim Focus do Banco Central, por exemplo, sinaliza um crescimento da ordem de aproximadamente 0,7%. Então, isso faz, nesse cenário de recessão, ou até mesmo de crescimento mais baixo, uma diferenciação muito grande entre os salários daqueles que estão entrando e os salários daqueles que já estão no âmbito da empresa. Segundo o especialista, a substituição de antigos funcionários por novos, com salários iniciais menores, é natural, mas no momento atual a prática tem sido mais intensa. Para se ter uma ideia, entre o fim de 2011 e o início de 2012, um recém-admitido no mercado formal entrava ganhando em média 94% do valor pago a um funcionário desligado, que é 7% a mais do que os novos contratados atualmente. Para o economista, como a legislação trabalhista não permite redução nos salários, as empresas optam por fazer uma troca de mão de obra, o que é mais econômica. Um dado bastante importante hoje no mercado de trabalho que chama-se rotatividade. Então, essa rotatividade no âmbito das empresas, elas vêm se dando justamente por intermédio dessa relação mais fragilizada para os trabalhadores, ou seja, que é a troca por salários maiores no âmbito das empresas, por salários menores, que acaba reduzindo os custos das empresas do ponto de vista de salários e encargos, mas, ao mesmo tempo, trazendo fragilidades nessa relação de contratação e também no mercado de trabalho de uma forma geral. Nas ruas, a inflação foi outro vilão apontado pelas pessoas. O salário diminuído e as coisas aumentadas. Os preços têm aumentado bastante, então o salário também tem diminuído um pouco. Comprar muito mais coisas, entendeu? Vivia muito melhor. A sensação que se tem por conta dessa inflação mais rebaixada numericamente comparada a outros momentos, por exemplo, se nós pegarmos a inflação acumulada pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor, que é calculado pelo IBGE, nos últimos 12 meses, pegando setembro do ano passado a agosto desse ano, por exemplo, a inflação fechou em aproximadamente 1,7% em 12 meses, diferentemente de outros momentos. Então, essa sensação, a população não tem sentido, tendo em vista que cada um de nós, cada família, tem o seu perfil de consumo, tem sua cesta de consumo, que, de certa forma, os preços dessa cesta talvez estejam com uma elevação diferente do comportamento médio dos preços nos últimos 12 meses. O especialista ressalta: apesar do aumento de contratações, o mercado ainda deve demorar para crescer e a tendência de menores salários para novos admitidos deve continuar, inclusive com as novas regras da reforma trabalhista. Parece haver uma certa unanimidade, sob o ponto de vista das análises, no que diz respeito às novas formas de contratação.
previstas, né, nessa nova modalidade de legislação, né? Essa legislação ela permite, né, poderá permitir novas formas de contratação que, evidentemente, poderão trazer também impactos, né, no âmbito do mercado de trabalho, né, tendo em vista que essas contratações poderão também impulsionar contratações mais precarizadas, e precarizar significa também poder trazer piores condições de trabalho, inclusive do ponto de vista salarial. O Ministério Público do Trabalho lançou o aplicativo Ouvidoria MPT para celulares, que facilita aí a comunicação com os cidadãos. Por meio da nova ferramenta, qualquer pessoa poderá registrar críticas, representações, reclamações, sugestões, elogios e consultas sobre a atuação do órgão. Além do aplicativo, é possível entrar em contato com a ouvidoria pelo formulário eletrônico disponível no portal do MPT, por telefone ou pessoalmente na sede em Brasília. Mais uma edição do Prêmio MPT na Escola ocorreu no Rio Grande do Sul. Concurso cultural focado no combate ao trabalho infantil, etapa Rio Grande do Sul, aconteceu no auditório do MPT em Porto Alegre e compõe o eixo educação do projeto Resgate à Infância do Ministério Público do Trabalho. 6 categorias foram premiadas: conto, curta-metragem, esquete teatral, música, desenho e poesia. O tema foi trabalhado em escolas do ensino fundamental de 17 municípios gaúchos, com a participação de 12 mil estudantes. Os alunos vencedores ganharam notebooks e as escolas que tiveram mais alunos premiados também ganharam computadores. O MPT na escola consiste em um conjunto de ações voltados para a promoção de debates nas escolas de ensino fundamental, dos temas relativos aos direitos da criança e do adolescente, especialmente a erradicação do trabalho infantil e a proteção ao trabalhador adolescente. É o caso das vencedoras da categoria Música. A canção vencedora foi um rap, que relatou a triste realidade das crianças vítimas do trabalho infantil. O trabalho infantil é quando a criança não pode estudar, não pode brincar, não pode curtir a sua infância. Através da música vencedora, elas conseguiram explicar melhor para outras crianças da mesma idade o que é trabalho infantil. Se liga no papo reto que eu vou mandar, trabalho infantil não pode rolar. Vou levar a minha rima pra lá e pra cá, viver a minha infância, brincar e estudar. O professor do pequeno município de Xangri-Lá, cidade de 13 mil habitantes do interior do Rio Grande do Sul, conta que o prêmio MPT na escola elucidou para estudantes a dimensão do problema. Eu acredito que a educação, não importa a ferramenta que você vai usar, ela é preponderante para mudar o andamento desse país, né? Para mudar todo esse cenário que a gente tem hoje. Então esse trabalho vem muito a calhar, porque ele ilustrou muito bem o que é o trabalho infantil e o mal que ele faz. A premiação tem o objetivo de selecionar e valorizar os melhores trabalhos literários, artísticos e culturais produzidos pelos alunos das escolas que participam do projeto MPT na escola em todo o território nacional. A importância é que elas saibam identificar a situação que eventualmente esteja lesando seus direitos ou lesando os direitos de algum coleguinha, de algum amigo, que elas saibam também o que não é trabalho infantil e que elas saibam especialmente quem procurar, caso elas estejam sofrendo algum tipo de lesão, caso elas estejam sendo de alguma maneira exploradas. Os primeiros colocados de cada categoria aqui no Rio Grande do Sul vão participar da etapa nacional Prêmio MPT na Escola. Logo após o intervalo, estudo sobre trabalho infantil é apresentado em reunião com a participação do MPT em Brasília. O Brasil não conseguiu cumprir a meta de eliminar as piores formas de trabalho infantil até 2016.
O alerta foi dado em publicação apresentada na reunião do Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil, em Brasília. O Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil lançou o estudo Trabalho Infantil nos ODS. É um estudo elaborado pelo Fórum Nacional, ele com o apoio do MPT, né? E ele é um estudo que tem como objetivo estabelecer uma linha de base para que nós possamos ter uma incidência política forte, né, junto ao governo brasileiro, no sentido de buscar o cumprimento de todas as metas. De acordo com o ISA, as metas fazem parte da Agenda 2030, ou ODS, que são objetivos para o desenvolvimento sustentável proposto pelas Nações Unidas. Em 2015, 193 países, entre eles o Brasil, se comprometeram em cumprir 169 metas de 17 objetivos até o ano de 2030. A exceção é para a meta 8.7, que trata da extinção do trabalho escravo e trabalho infantil. Essa deve ser alcançada até 2025. O trabalho infantil gera lesões inúmeras nas crianças que são submetidas a esse tipo de situação. Lesões, por vezes, fatais, ou lesões que, por vezes, vão acompanhá-las para o resto de sua vida, em razão da exposição a condições de trabalho que ela não teria como enfrentar nesse momento de sua vida. Não está preparada para isso. O seu próprio organismo não está preparado. O Brasil assumiu o compromisso de erradicar as piores formas de trabalho infantil até 2016, mas a meta não foi cumprida. Entre as atividades, ainda há crianças e adolescentes submetidos à exploração sexual e ao trabalho no processo produtivo de fumo e de fogos de artifícios, na construção civil, em olarias, nas áreas de fornos e no trabalho doméstico. A Coordenadora Nacional de Combate à Exploração do Trabalho da Criança e do Adolescente do MPT destaca uma das causas do trabalho infantil. A gente percebe que o trabalho infantil está muito vinculado à vulnerabilidade econômica. Então, a gente não pode tratar do trabalho infantil e buscar resolver o trabalho infantil sem olhar para essa questão, sem olhar para esse problema da vulnerabilidade que atinge um número expressivo de famílias no Brasil. De acordo com a procuradora, para que o trabalho infantil seja erradicado, a fragilidade econômica das famílias precisa ser enfrentada e não usada como pretexto para tornar o trabalho infantil uma prática aceitável. O que a gente precisa entender é que melhor para essa criança é estar na escola, é estar vivenciando a infância, é estar tendo respeitados os direitos que são de todas as crianças. A procuradora ressaltou ainda a importância do fortalecimento de uma rede formada por diversos órgãos, entidades e sociedade civil para o combate ao trabalho infantil. Não adianta, por exemplo, eu identificar uma situação de trabalho infantil e não ter uma alternativa para essa criança. Então, isso é uma construção coletiva, porque enquanto um órgão é responsável pela identificação, outro será responsável pela construção da alternativa. Então, isso tudo tem que ser levado em conta pela própria rede. A secretária executiva do Fórum revelou que, apesar dos desafios, está otimista em relação ao cumprimento dos ODS. A expectativa é o seguinte, nós achamos que os desafios são grandes. Agora, o nosso comprometimento e o nosso empenho é ainda maior. Então, nós acreditamos que podemos fazer esse trabalho e há uma parceria muito grande de instituições, de fóruns, né, de comitês para buscar essa meta. Agora é hora de realizar. Em 15 anos de existência, a Cor de Igualdade do MPT tem ampliado ações de inclusão da pessoa com deficiência ou reabilitada no mercado de trabalho, de proteção à intimidade e de combate à discriminação no ambiente de trabalho. Defender os direitos dos trabalhadores, independente da raça, cor, gênero ou orientação sexual. Essas são as premissas da Coordenadoria Nacional de Promoção de Igualdade de Oportunidades e Eliminação da Discriminação no Trabalho, conhecida também como Cor de Igualdade, que tem mais de uma década de ações em todo o Brasil. A Cor de Igualdade ela nasce de uma necessidade que o Ministério Público do Trabalho tinha de implementar, de promover a inclusão da pessoa com deficiência de acordo com a Lei de Reserva de Vagas, né? E aí, naquele momento, a coordenadoria é instituída e a sua vocação era maior. Então, não para apenas na temática da pessoa com deficiência. Ela já nasce vocacionada para o combate a toda forma de discriminação e para a promoção da igualdade de oportunidades no trabalho.
A Cor de Igualdade tem o objetivo de definir estratégias para promover a igualdade e combater a discriminação para todos os trabalhadores, fomentando a troca de experiências e discussões sobre o tema. Em 15 anos de existência, a coordenadoria passou por várias mudanças e com elas foram realizadas inúmeras ações para proteger os trabalhadores, principalmente na inclusão e no combate a preconceitos. A legislação que confere proteção ao trabalhador na sua intimidade, a legislação que vai disciplinar, né, o que no nosso ordenamento vai ser considerado um ato discriminatório, ela foi sofrendo alterações. Então nós temos mudanças no que diz respeito à proteção dos direitos da mulher, das pessoas, dos gays, lésbicas, travestis e transexuais, a própria população negra. Nós temos uma mudança, seja também do ponto de vista mesmo de interpretação das normas que vão acontecendo nos tribunais. E tudo isso é acompanhado pela Cor de Igualdade num debate interno dentro do Ministério Público, sempre atento à necessidade de combater toda forma de discriminação e de desenvolver ferramentas cada vez mais eficazes para a promoção da igualdade. E dentre essas ações, assim, os momentos mais marcantes que tem na Cor de Igualdade nesses 15 anos? Bom, então, no seu nascedouro, a própria implementação, né, esse protagonismo na implementação da Lei de Reserva Legal para as pessoas com deficiência. Esse é um marco grandioso da Cor de Igualdade. Dentro dos projetos, dos tantos projetos e ações que eu poderia citar aqui, vale o registro de um projeto que nós desenvolvemos para a promoção de igualdade de oportunidades focado na questão racial. Então, um propósito de inclusão da população negra no mercado de trabalho para uma maior representatividade dessa população, de acordo com o que é a demografia brasileira. Mesmo com tantas conquistas para os trabalhadores, a Cor de Igualdade ainda tem um grande desafio pela frente: conscientizar sobre a diversidade. Atualmente nós estamos trabalhando bastante a questão de gênero, então uma preocupação com a questão contra a violência, né, contra a mulher. Então temos um grupo de trabalho que desenvolveu uma cartilha abordando o assédio sexual, toda a produção de um material bem atualizado em vista a uma atuação mais eficaz do próprio Ministério Público. E esse marco, essa preocupação com essa questão de gênero, ela é relevante nesse momento, porque inclusive essa é uma pauta internacional, é uma pauta da Organização Internacional do Trabalho. Já, normas e garantias de saúde e de segurança dos trabalhadores são debatidas no Senado Federal. A tutela, ou seja, a proteção necessária do meio ambiente do trabalho, foi tema de audiência pública no Senado, na subcomissão temporária que discute o Estatuto do Trabalho. A subcomissão temporária do Estatuto do Trabalho, que funciona no âmbito da Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa do Senado, promoveu uma audiência pública sobre saúde e segurança no ambiente de trabalho. O procurador que coordena o Grupo de Trabalho sobre Políticas Públicas em Saúde e Segurança do Trabalho, Raimundo Ribeiro Júnior, da Coordenadoria Nacional de Defesa do Meio Ambiente de Trabalho do MPT, participou da audiência e destacou a aprovação da Lei da Terceirização como sendo um risco à saúde e segurança desses trabalhadores. Essa lei da terceirização, ela vem em um momento de desemprego, né, estrutural no Brasil, uma massa de trabalhadores desempregados aí, e não duvido que já a terceirização vai ficar mais impregnada no país. E tem dados, né, do próprio Ministério do Trabalho, dados no sentido de que a maioria dos trabalhadores reduzidos à condição análoga de escravo são trabalhadores terceirizados. Então, e também os maiores acidentes, os mais graves acidentes no sistema elétrico, por exemplo, que já está terceirizado há um bom tempo, os acidentes fatais mais graves também atingem predominantemente trabalhadores terceirizados.
No Brasil, entre 2012 e 2016, foram gastos mais de 20 bilhões de reais com benefícios acidentários. Entre eles, auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, pensão por morte e auxílio-acidente com sequelas. Quadro que, segundo o procurador, pode piorar com a reforma trabalhista. Durante a audiência, ele ressaltou que as mudanças na legislação possuem vários aspectos de inconstitucionalidade, no sentido de flexibilizar direitos humanos e fundamentais à saúde e segurança do trabalhador. Além disso, segundo ele, a Lei 13.467 contribui antes mesmo de sua entrada em vigor para o desaparelhamento do Ministério do Trabalho, problema agravado pelos cortes orçamentários, o que, de acordo com ele, pode atrapalhar, por exemplo, as fiscalizações. Hoje, a Auditoria Fiscal do Trabalho já conta com um déficit de auditores fiscais absurdo, já mais de 1.000 auditores, cargos vagos. Segundo o senador Paulo Paim, para que cerca de 13 milhões de empresas fossem fiscalizadas no país, seriam necessários 7.000 fiscais, além dos que faltam hoje. Destacando a importância dos fiscais, o procurador do Trabalho revelou que ajuizou uma ação civil pública em Sergipe, que em 2008 tinha cerca de 60 auditores e hoje menos de 30. Ajuizei essa ação com fundamento na Convenção 81 da OIT, que diz que para cada 10.000 trabalhadores, a população economicamente ativa deve ter ao menos um auditor fiscal do trabalho. E o Brasil descumpre de longe essa Convenção Internacional da OIT. O Brasil é assim, ela assina as convenções internacionais e não cumpre. De acordo com o Observatório Digital de Saúde e Segurança no Trabalho, no estado de Sergipe, somente no ano passado, ocorreram mais de 600 acidentes de trabalho e cerca de 400 afastamentos, 432 por conta de doenças ocupacionais. No Brasil, em 2016, foram notificadas mais de 2.000 mortes acidentárias relacionadas ao ambiente laboral. A estimativa, segundo o observatório, foi de uma morte a cada 4 horas, 3 minutos e 7 segundos. No quadro MPT Indica, você conhece as obras de procuradores que estão disponíveis na rede de bibliotecas do MPT. O nosso convidado de hoje é o subprocurador Manuel Jorge e Silva Neto, que tem diversas obras escritas, dentre elas a que a gente vai abordar hoje, o Constitucionalismo Brasileiro Tardio. Muito bem-vindo ao MPT Indica. Fala para nós, como é que surgiu a ideia de escrever essa obra? Obrigado pelo convite. A ideia de escrever sobre o constitucionalismo brasileiro tardio surgiu a partir da constatação de que no nosso país nós não temos cultura constitucional, que significa simplesmente um sentimento destinado a realizar os projetos e os programas que estão na Constituição. E um país tão desigual como o Brasil não pode deixar de atentar para o programa que a Constituição tem, especialmente relacionado à efetivação e à concretização de direitos sociais. Quem é recomendada essa obra e qual que é o principal objetivo dela? A obra é recomendada a todos os pesquisadores do direito constitucional em particular, do direito, todos os domínios normativos de uma forma geral, estudantes de graduação, pós-graduação, magistrados, membros do Ministério Público e advogados. E o principal objetivo dessa obra é disseminar a ideia e criticar que o direito se constitucionalizou no Brasil. O direito não se constitucionalizou no Brasil. O que temos ainda é um esboço, um projeto. Estamos ainda engatinhando em direção a essa propalada constitucionalização do direito. No cenário pós-reforma trabalhista, qual que é a importância dessa leitura? A leitura é extremamente importante porque a reforma trabalhista é uma norma, é uma lei que possui múltiplas e diversas inconstitucionalidades. Muitas delas inconstitucionalidades chapadas, inconstitucionalidades superlativas, inconstitucionalidades muito evidentes. Esse livro,
mostra como o Brasil tem andado na contramão da efetividade dos direitos sociais e apresenta algumas fórmulas não milagrosas, evidentemente, relacionadas a uma mudança de mentalidade, uma reforma do pensamento jurídico para fazer com que nós passemos a imaginar e a raciocinar e a elaborar o nosso raciocínio a partir da Constituição e não a partir da legislação infraconstitucional. Para isso, em primeiro lugar, é preciso desmistificar a ideia de que o direito se constitucionalizou no Brasil. Já é um passo inicial para que nós possamos, com honestidade, chegar a um estado onde a Constituição seja finalmente respeitada. Dr. Manuel Jorge, obrigado pela entrevista. Eu que agradeço pela oportunidade. Ok. Lembrando que essa obra e as demais escritas por procuradores estão disponíveis na rede de bibliotecas do MPT. Até o próximo MPT Indica. Esta edição vai ficando por aqui, mas lembro a você que sugestões de reportagem podem ser enviadas para trabalholegal.pautas@gmail.com. Outras informações sobre o Ministério Público do Trabalho podem ser encontradas em www.mpt.mp.br e também em nossas redes sociais. Obrigado pela companhia e até a próxima edição.